Senhor presidente, demais vereadores, público presente, funcionários dessa casa, coronel. Queria, coronel, antes de mais nada, concordar aqui com o senhor em relação, quando o senhor coloca o problema do efetivo como um dos grandes gargalos e dificuldades, eu tenho também esse entendimento e acredito que aí quando o senhor chama todos nós para sermos parceiros e falarmos a mesma língua, acredito que nós aqui, enquanto parlamentares, a principal missão nossa é cobrar as autoridades competentes para que o olhar seja o olhar real e com cuidado que essa população merece. Porque o governo do Estado do Rio de Janeiro, não é de hoje, mas isso é um olhar tradicional, não olha para o interior com o mesmo olhar que olha para a capital. Nos últimos anos, esse olhar, que sempre foi diferente, se tornou ainda mais diferente, não só na área da segurança pública, mas na área da educação. A gente vem também perdendo serviço, a Coordenadoria Estadual de Educação saiu daqui, enfim. Então, quando a gente conversa que o problema do efetivo existe, eu fico muito preocupado quando eu vejo o senhor em algumas colocações até dizer diminuição. O senhor colocou em algumas situações, às vezes até diminui. Acredito que seja... Não, às vezes eu tenho... porque, na verdade, são chamados deslocamento. Eu, estrategicamente, muitas vezes, eu tenho que fazer deslocamento de policiamento. Pois é. Então, é o seguinte, aqui a gente tem alguns números que a gente pega pela imprensa e que retrata esse olhar diferenciado. Na Zona Sul do Rio, os números mostram que existe um policial para cada 100 habitantes. Em São Gonçalo, os números mostram que tem um policial para cada 1.800 habitantes. E todos são cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: aqui em Macaé, o tamanho real desse efetivo hoje qual é e qual é a abrangência? Porque a gente sabe também que não é só Macaé. Que 6 municípios. Pois é. Então, assim, a primeira pergunta é essa: o tamanho do efetivo e a abrangência. A segunda, porque isso reforça até a nossa cobrança junto às autoridades. Isso, perfeito. As outras duas perguntas que eu iria fazer, acabaram que os meus amigos vereadores até fizeram, mas eu vou aqui pegar algumas dúvidas que ficaram, uma em relação ao PROEIS e outra em relação às câmeras de monitoramento. Em relação ao PROEIS, o senhor hoje comunica a gente aqui que tem 40. A minha pergunta é a seguinte: qual é o limite, qual é o máximo, caso a prefeitura... Não, o limite são 40. 40, é o teto. É o teto, o teto. limite é o máximo que a prefeitura... Hoje a prefeitura já está trabalhando com um teto que é permitido. Com quantos ela está trabalhando, eu não sei informar o senhor. Ela paga até 40, que é o limite do convênio com o Estado. Mas um exemplo, hoje, na data de hoje, pode ter só 20 trabalhando, porque eu não tenho esse controle. Não, mas o que eu digo é o seguinte: o convênio foi feito com 40, mas se o convênio quiser ser refeito, a prefeitura pode aumentar isso, de acordo com o efetivo que o senhor tem, até que número, caso queira redesenhar um novo convênio. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Em Niterói, o PROEIS funciona com 250 policiais, a prefeitura paga. Em Nova Iguaçu, 350, é ilimitado, porque é a prefeitura que paga. É uma coisa que, vamos dizer assim, é privada. A prefeitura, ela tendo condições, tendo recursos, o teto é 500, 1.000, basta... Volto a dizer, não é só a prefeitura de Macaé, em todo o estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Os dois indicadores, Nova Iguaçu 350 e Niterói 250. E a terceira pergunta, em relação às câmeras de monitoramento, o senhor passou que, na realidade, para que a gente tivesse aqui um cenário ideal, seriam mais de 300. Uma média. E que o seguinte, que hoje estão funcionando menos de 40. 36, se eu não me engano. Mas o senhor tem o número de quantas câmeras nós temos aqui? Exatamente, para saber quantas não estão... O número real, se eu não me engano, são menos de 50. Menos de 50. Tem aí umas 10, 12, por aí, que não estão funcionando. Então tá, a questão do PROEIS, do limite, o senhor já respondeu, a das câmeras também, somente essa questão do tamanho do efetivo e afetivo, e que fique claro aqui os números. Muito obrigado. Eu tenho 6 municípios: Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu e Quissamã. O meu limite geográfico eu pego ali da divisa de Silva Jardim, como quem vem ali na BR-101, quem conhece ele é divisa de Silva Jardim,
e vou até Barra do Furado, ali na Barra do Furado. Né? Um dia desse eu tentei andar toda a minha área e quer dizer, foi o dia inteiro. Eu tenho 650 policiais militares. Mas veja bem, quando eu falo 650 policiais militares, eles trabalham em escala de serviço, não trabalham todo dia, né? E a escala de serviço, ele trabalha um dia e folga 3. Essa é a escala da Polícia Militar. Trabalha um dia e folga 3. Então, quem é bom de matemática para me ajudar aí? 650 dividido por 4, no caso. Seria quanto? Porque eu sou péssimo em matemática, me perdoe. Daria o quê? Por dia. 650 por 4, que são 4 alas de serviço. Dá o quê? 150, 140 homens? Hã? 154 homens. Só que desses 154 homens, eu tenho um policial que está de férias, eu tenho um policial que está respondendo disciplinamente, está preso, eu tenho um policial militar doente, eu tenho um policial militar licenciado, eu tenho mulheres policiais grávidas, então já cai mais ainda, eu perco aí mais uns 10 a 20%. Então somos 154, perderam mais 10 policiais, vamos para 150 por aí. Aí desses 150, né, eu tenho que dividir para 6 municípios. Então os senhores verem, né, que é uma coisa muito enxugada. Né? Quando eu falo 650, poxa, muita coisa. Mas tem que escalas de serviço serem respeitadas, policiais doentes, licenciados e uma série de coisas. Então eu posso dizer que por dia, nesse meu limite geográfico, em média, eu tenho 150 policiais militares, em média.